Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso projeto Esponja. Aqui nós te ensinamos você a deixar de ser esponjinha para se tornar um repelente de energias negativas. Eu sou Emerson Raimundo, estou aqui para a gente discutir estratégias e pontos para você fazer seu processo de transformação, compreensão, entendimento e realmente sair desse processo todo aí que muitas vezes a gente passa anos, tempo, uma vida toda e fica preso sem compreender, sem entender sobre esse processo todo aí do que é ser esponjinha, de absorver demais, de sentir demais e compreender de menos, não é verdade? Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, vamos lá. Hoje o nosso tema é vitimização. Vitimização, o que seria vitimização? Você sabe me dizer o que seria isso? Lendo, buscando as bases mais tradicionais que nós temos, é o fato, ou o ato de nós vitimizarmos sobre uma questão externa do outro, uma questão nossa interna, muitas vezes, e a questão de uma determinada situação. E isso acaba ocorrendo muito, principalmente quem é uma pessoa sensível, quem é uma pessoa, um esponja, os esponjas aí de plantão, ou os médios, ou essas pessoas extremamente sensíveis, que não têm compreensão, que não têm entendimento de toda essa parte, acaba muitas vezes sentindo demais, puxando demais, absorvendo demais, por não saber lidar, por não compreender, por falta de receio, por falta de comunicação, por falta de entendimento ou por muitas vezes acusação de outras pessoas, porque se você é sensível já denominam que você é um monte de coisas menos uma pessoa do bem, Ou o pior de todos, não é uma pessoa normal. Que é um dos maiores receios e medos que as pessoas têm é justamente de não ser aceito, de não ser quem é. Graças a Deus, essas novas mudanças todas, nós estamos aí nesse processo maravilhoso e planetário de mudanças. A gente está vendo muitas e muitas mudanças, aí, muitas coisas acontecendo, muitas certas, boas e positivas e outras não certas, Por, de novo, falta de compreensão, falta de conhecimento, falta de entendimento, só das questões externas também, mas principalmente aqui, dessa questão interna. Eu falo isso porque o quanto você se conhece, o quanto você sabe sobre a sua sensibilidade, o quanto você entende como equilibrar esse processo. Você dispõe essa sua sensibilidade, essa potencialidade na mão do outro, você dá o seu poder pessoal para uma outra pessoa, ou você dá esse poder pessoal para você, se harmoniza, equilibra e aí encontra outras pessoas na mesma faixa vibratória, com os mesmos processos, pensamentos e afins para juntos crescerem. Isso é o que mais acontece, Por causa do quê? O que isso tem a ver com o vitimismo? O vitimismo a gente coloca ali muitas vezes a nossa dor que está aqui num patamar tão gigantesco que você fala, uau, A pessoa, como ela está em pé, como ela sobrevive, Então as pessoas acabam muitas vezes colocando uma situação, um peso tão grande em coisas simples, que é aquilo, muitas vezes, conforme a gente repete, ou uma mentira, ou uma vitimização, ou o que seja, acaba que até nós, muitas vezes, acreditamos nisso. E isso é muito perigoso, isso é muito sério, tá? Se você tem sensibilidade, se você tem algumas questões, situações diferentes, nada mais, nada melhor, nada e ninguém é o responsável para te direcionar sobre isso. É você sentindo, é você se reconectando, é você se olhando, aprendendo, para aí sim você caminhar e aí sim você somar, tá?
Então, por que você não é responsável pela sua sensibilidade? Por que você não é responsável pelos seus atos? Por que você não é responsável pelas suas ações? Eu falo porque como profissional, terapeuta, como professor, o que eu mais vejo é muitos, né, alunos e clientes presos mesmo, muitas vezes nessa vitimização. Porque olhar para esse nosso lado chamado sombra, né? Olhar para essa nossa negatividade, olhar com um olhar mais a fundo para nós vamos obviamente descobrir coisas e questões. Mas quem é que quer descobrir? É mais fácil me fazer me sentir uma vítima, por quê? Porque eu vou ser acolhido, né? Uma vítima, ela nunca é deixada de lado. Uma vítima, ela nunca é esquecida. E aí, muitas vezes, é tão um processo repetitivo que a pessoa acaba acreditando em tudo isso e envolve, muitas vezes, um monte de outras pessoas que estão com uma boa intenção e você está ali fazendo o quê? Vamos começar as verdades? Você está manipulando com o seu vitimismo. Olha só como é pesada essa informação? Lógico que é. Mas por que você está fazendo isso então? Essa é a minha pergunta aqui, direta e reta para você. Que a gente estuda estratégias para a gente deixar de ser esponja para se tornar repelente de energias negativas. Então já vamos começar. Por que você atua dessa forma? Você já se fez essa pergunta? Você já fez a pergunta como será ou como seria se eu deixasse de ser a vítima e começasse a ser um protagonista? Se eu começasse realmente a atuar e fazer, assumir as responsabilidades? Faça o teste, tenta aí pelo menos uma semana, 15 dias, ou como fala da parte neurolinguística, né, de 21 dias ou mais, que aí a gente fez, né, nós fazemos esse processo e aí acaba que vira faz uma transformação na nossa parte neural, né, e aí a gente consegue colocar aquilo em prática e a gente não deixa de fazer aquilo. Olha só quantas informações maravilhosas, é por isso o período aí de 21 dias, né, que faz essa transformação, essa virada na chavinha. Por que atuar desta forma? Quando é que a gente aprende a atuar desta forma? Isso a gente começa a aprender lá de bebezinho, né, porque uma das formas que nós tínhamos de ou chamar a atenção, ou querer aliar a atenção do papai, da mamãe, ou das pessoas próximas, era muitas vezes chorando, certo? Esse é o nosso primeiro contato, é o nosso primeiro processo de expressão. Porém, o tempo vai passando, e aí a criança ela também vai percebendo, tá? Podem falar que não tem nada a ver, então vamos lá, vamos estudar um pouquinho, vamos olhar um pouco mais a fundo, que sim, tem tudo a ver, tá? Então, a criança ela vai vendo ali um chorinho, uma manha, vai fazendo uma vitimizaçãozinha daqui e dali, ela muitas vezes acaba tendo mais atenção, ou do papai, ou da mamãe, ou até fazendo os dois brigarem. Olha que louco isso! Olha o tamanho do poder disso. E aí, eu tenho esse contato, esse primeiro contato, e eu vou querer, lógico, mais. Por quê? Como ser humano, vamos ser realistas, não vamos ser hipócritas, né? Hipócritas. Se você tivesse de tudo aí na sua mão agora, do bom, do melhor, sem precisar ir atrás de dinheiro, sem se preocupar com nada, como que você ficaria? Você não ia ficar assim, sentadão, tranquilo? Ah, não, eu vou viajar. Legal, mas você não ia estar... Você ia ter tempo para vitimizar, você ia ter tempo para querer manipular as pessoas através do vitimismo. Você teria tempo para observar o seu vitimismo? Tá tudo bem, tá tudo bom? Por que você iria olhar para você? Lembrando, nossa passagem aqui é justamente esse processo de transformação. Não tem como, tudo vivente nesse nosso grande planeta Terra, nossa grande mãe, tudo aqui é um processo de desenvolvimento, crescimento, cada um com a sua particularidade, mas todos em prol do progresso, do crescimento, da evolução. E quanto mais nós vamos olhando para dentro, entendendo a nós, entendendo esses nossos mecanismos, essas nossas sensibilidades, esses nossos
prós e contras, né? Porque todos nós temos sim, né? O mais bonitinho de falar é o diabinho e o anjinho, né? Essa questão mais infantilizada e prática de absorção. Mas se levar para uma visão mais consciente, madura, é o lado yin, yang, noite, dia, é a polaridade, é o lado oposto, homem e mulher. Todos nós somos e temos tudo isso e precisamos fazer o equilíbrio, porque quanto mais nós equilibramos esses dois pontos e polos, melhor será a nossa troca com o homem, a nossa troca com a mulher, sem essas infinitas questões, tabus, medos e assim sucessivamente aí que é criado, certo? Por que nós estamos e temos que passar por isso? De novo, nós estamos num processo de progresso e evolução. E quanto mais a gente compreende isso e começa a assumir essas rédeas e fazer o que precisa ser feito, olhar para essas nossas debilidades, melhorar, olhar para as nossas qualidades e cada vez mais colocá-las em prática também, assim a gente só tem a crescer, assim a gente só tem a somar. Agora, se é mais fácil para mim entrar no processo de vitimismo, tanto para olhar para as minhas questões, quanto para vitimizar, para manipular situação e questão de outras pessoas, como é que você determina isso? Ou uma pessoa assim, vamos colocar um pouco para fora, quando a gente olha para fora, né, bem mais fácil, né? Por isso que a grama do vizinho é mais gostosa, é mais verdinha, é mais bonita, aquelas coisas todas aí, né? Porque a gente só vê um lado ali que é apresentado, né? Ou aquela frase bem legal e popular, só vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. Então, tudo está aí, mas a parte essencial é a gente olhar, se melhorar e encontrar essas nossas questões, debilidades e assim a gente ir aprimorando elas, tá? Então, olhando para fora, vamos lá, nós somos aí exímios, exímios que fala? Exímio, a gente tem muita certeza e assertividade de falar da vida do outro. Resumidamente é isso, né? Então vamos lá, olhar para a vidinha aqui do outro, que está aqui do meu lado, olhando para isso, vamos lá. Então, aquela pessoa para conseguir aquilo, ela manipulou, ela usou de uma coisa que, por eu conhecer ela uma vida inteira, não é uma coisa muito certa. Então, nossa, a pessoa está se vitimizando tanto, mas para quê? Para conquistar o quê? O que ela quer com aquilo? Olha só quantas questões que começa a abrir, não é? Mas isso fazendo análise de quem? Do outro. Agora, vamos olhar para dentro da gente. Por que fazer isso? Para chamar atenção ou querer ser aceito, ou querer estar incluído na família ou com aquelas pessoas. Por que eu tenho que atuar dessa forma? Ou por que eu atuo desta forma? O que realmente eu ganho em atuar desta forma, sendo uma vítima? Ou se vitimizando? Ou vamos falar um nome que acho que aí ele encaixa mais perfeitamente, enganando. Por que isso? Para que isso? O que eu ganho com isso? E é olhando, entendendo, encaixando isso que a gente vai resolvendo, aparando essas arestas, a gente vai começando a compreender. E assim a gente começa nesse processo aí de transformação, mudança, crescimento, evolução, compreensão aí e, né, deixando de ser essa esponja. Essa é uma estratégia maravilhosa. Poxa, Emerson, olhando aqui, acompanhando aí, né, o projeto Exponge, eu sempre vejo você falar essa questão de, tem que olhar sempre para dentro, eu tenho. Sempre foi, sempre será e é assim.
O problema é justamente esse. Ninguém olha para dentro de si. As pessoas querem progredir e evoluir, mas elas não querem entender nem acolher a própria dor. Não é que ela vai progredir e evoluir querendo acolher a dor do outro. Vamos falar aquela frase que já está aí, e cada vez mais vamos colocar essa semente dentro de você. Ama o próximo como a ti mesmo. Como é que você se ama? Se você não está tendo nem esse tempinho para fazer essas perguntas sobre você, esses questionamentos sobre você. Então a gente fica muitas vezes, nós ficamos nervosos com a atitude de vitimização de uma outra pessoa. Porém, isso já também é um gatilho de observação. Como assim? Quando aquela pessoa teve um ato, uma ação de vitimização e você olhou aquele ato, aquela ação e ficou extremamente desconfortável, pausa, tem boi na linha, ou uma frase maravilhosa, bateu, doeu, leva para casa que é seu, ou melhor, traduzindo tudo isso, aquilo ali se mexeu tanto com você, tem algo aí dentro, tem algo aí com você que está ressoando com aquela situação, aquele processo. Então, se desestruturou tanto, mexeu tanto com você, será que você não atuou ou está atuando daquela mesma forma? Ó, que doido, né? Será que aquela situação X ou aquela pessoa, ela foi uma pessoa na atuação dela ali naquela questão de vitimização muito mais forte do que você, né? Porque ninguém quer concorrência, não é verdade? Então, caramba, ela ultrapassou os extremos ali e ela foi muito mais além daquilo que eu poderia fazer, atuar para gerar ou fazer ou dominar com a vitimização, né? E isso ocorre muito, muito, muito. E quanto mais cedo, quanto mais a gente compreender, olhar para essa situação, olhar para esses processos todos, mais a gente vai começar a compreender, identificar de uma forma melhor, ter essa compreensão, essa maturidade de falar, uau, nossa, caramba, olha, aquela pessoa realmente ela está passando por uma situação ou realmente ela acredita que aquilo ali é verdade, ou melhor, você olha e fala, nossa, e tem tantas pessoas que ainda abraçam aquela ideia. Então, assim, se ninguém abraçasse a ideia da vitimização, se ninguém entrasse naquele jogo, naturalmente a pessoa que faz, ela iria parar. Por quê? Porque ela não vai ter palco, ela não vai ter público. E uma vez que não tem palco, não tem público, e aí? Aí a gente volta àquela estaca zero, aquele ponto que eu sempre falo. Aí vai ser a pessoa com ela mesma. Ou aí vai ser você com você mesmo. Não tem jeito, sempre a gente vai ter que se confrontar. A gente vai ter que olhar, a gente vai ter que fazer esse processo. Sempre, a cada momento, a cada situação, tudo converge para que a gente chegue nesse processo desta observação, para haver essa compreensão, para haver esse entendimento, para haver a melhora, porque assim como tudo, o universo, a natureza e tudo e todos querem o seu progresso, crescimento e evolução. E aí, você quer progredir, crescer e evoluir? Ou quer ficar na mesma, fazendo-se de vítima? Ó, que maravilhoso! Gostaram aí, pessoal, dessa dica maravilhosa? Compreenderam? Entenderam? Vamos colocar em prática? Ou melhor, se tem uma pessoa ali que está precisando, vamos compartilhar com ela. Já que chegamos aqui nessa parte desse conteúdo, ele foi tão assim, então não esquece, vai lá, coloca o dedinho lá, já mete aí no aviãozinho, já embarca, próxima estação, né, o celular de uma pessoa que ela precisa compreender isso, que pode ajudá-la. Isso pode ajudar as pessoas no desenvolvimento, isso pode ajudar nas pessoas de como ela pode auxiliar também na criação das novas gerações aí, né, dos nossos filhos. Isso ele serve para tudo.
a maturidade, a compreensão, o entendimento, ele compreende de uma forma melhor, aí sim a gente começa a atuar com essa visão que todo mundo quer, que é a visão empática, né? Ter empatia pelo próximo. Mas a gente precisa entender primeiro as questões para poder ser empático. A gente primeiro precisa também entender as nossas questões para que a gente não exploda, para que a gente não seja tão resistente quando vem, né, uma resposta, quando vem uma situação ou quando vem uma informação externa, tanto de situações como de pessoas. Quanto mais a gente está nessa harmonização, nesse equilíbrio, nessa maturidade, mais as coisas vão ficando leves, tranquilas, harmônicas, pacíficas, e assim a gente vai seguindo de uma forma mais leve, porque a gente está compreendendo e está seguindo no caminho do meio, está entendendo que é altos e baixos, mas é uma questão aqui mais controlada. Todo mundo quer ter o controle, mas eu quero ter o controle lá do pico do 880, isso não existe controle, né? Então, eu quero entender, eu quero ter esse controle. Então, se você quer ter esse controle, começa a se conhecer, começa a se entender. O único controle, a única pessoa que a gente precisa controlar somos nós mesmos. A única briga e batalha que nós temos que batalhar é aquela de compreender os nossos defeitos, nossas falhas, nossas questões e aprimorar e vencer a nós mesmos. Aí a gente vai compartilhar de uma forma mais tranquila. E aí eu vou estar com o meu melhor, porque eu fiz todo esse processo, vou ressoar e encontrar pessoas que também estão no melhor delas, e assim a troca de coisas boas e melhores faz uma união, quebra-cabeça de coisas lindas e maravilhosas. Não é isso que todo mundo quer? Não é isso que todo mundo almeja? É isso que você quer? Ou você quer ver o fogo do parquinho sempre? Sabe por que é tão bom, muitas vezes, o pessoal ficar nessa questão de ver o famoso fogo no parquinho, ver tanta ou violência ou questão negativa? Sabe por quê? Porque lá no nosso inconsciente desperta aquele pseudo de: nossa, quanta coisa ruim está acontecendo, que bom que eu estou aqui protegido em casa, ou que bom que os meus estão aqui e isso não é comigo. Olha só que louco esse pensar. Tudo isso vem lá da nossa psique também. Tudo isso vem lá de dentro. Essa pseudo-sensação de segurança, bem-estar. Por isso que eu olho tanto essa questão aí, violência negativa externa. Porque dá esse pseudo-controle, essa questão de que estou protegido. Olha só que louco. Esses pseudos acontecem constantemente. E nesses pseudos também adentra a questão do vitimismo, né? Do controle. E aí eu vou me vitimizando aqui, me vitimizando ali, e eu vou tendo muitas coisas que eu quero. Mas e aí? Como é o final dessa longa trajetória história? Aí cada um vai fazer o seu sempre, né? Creio eu, acredito eu, observo eu, que de anos e anos aí pessoas fazendo, não saiu do lugar, está sempre na mesma, está sempre colocando a culpa, as questões no outro, sempre, todo mundo é o culpado, menos ela, e assim sucessivamente. Quer realmente sair dessa estagnação? Quer realmente sair desse processo? Quer realmente sair dessa infância manipulatória e ser realmente crescer, né? Homem, mulher e as infinidades hoje que a gente tem aí de pessoas se descobrindo e sendo, quer ser 100%, então a gente precisa sempre olhar para a gente precisa sempre se aceitar, a gente precisa sempre harmonizar, equilibrar para que as questões externas não tomem tanta posse, não tenha tanto domínio, não tenha tanto poder, não tenha tanto controle sobre os nossos atos e ações.
Mas uma vez que eu me vitimizo, é como se eu abrisse as portas, não só para fazer os atos, né, da manipulação das questões, mas eu abro as portas das minhas defesas, porque não tem jeito, estou me expondo, porque eu não estou sendo muitas vezes verdadeiro, eu não estou sendo 100% eu só estou seguindo um processo aí que deu certo aqui, deu certo ali, eu acredito e acho que isso vai dar certo sempre e com todos. E não é assim, não vai dar certo, porque sempre tem e terá alguém um pouco mais consciente, sempre tem e terá alguém um pouco mais sábio, sempre tem e terá alguém que vai identificar isso de uma forma mais leve. E uma vez que você já foi, já passou, já compreendeu, você se torna aí um doutorado, né? Um doutor, um expert. Nessas situações você consegue captar e perceber isso mais rápido. Isso chama-se o quê? Evolução, progresso. Se você já passou por uma situação, ao olhar para ela num outro nível, você vai falar, uau, nossa, agora eu entendo mais rápido, agora eu percebo, nossa, olha só como está sendo jogado. E aí você está blindado, protegido, bem. Agora, se eu mantenho na mesma, entra o conflito. Se eu mantenho na mesma, eu não compreendo. Se eu mantenho na mesma ou abaixo, a situação só gira, e eu fico no mesmo processo, no mesmo patamar, patinando e nunca chegando a lugar nenhum. Tá certo, pessoal? Gostaram aí da nossa dica de hoje? Gostaram aí dessa ferramenta maravilhosa? Conseguiram compreender um pouco? Vocês ainda continuam a ser vítimas? Vão continuar sendo vítimas? Ou vão tomar as rédeas, começar a atuar e evoluir nesse seu processo, nesse seu progresso? Não é acusação, não é apontar dedo, não é nada. É só apresentar ferramentas, apresentar a informação que ela esteve e ainda está aí e tem muito. E quanto mais a gente enxergar e compreender se somos nós, se é o outro, se é o todo, mais a gente progride, evolui, cresce e segue buscando o nosso equilíbrio, a nossa paz, a nossa evolução de uma forma leve, tranquila, pacífica e simples. Gratidão pela oportunidade. Não esquece, pessoal, se esse conteúdo foi bom, não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, não esquece de compartilhar. Vamos semear sementes boas, lindas e maravilhosas e até o nosso próximo encontro do projeto Exponja. Beijos, pessoal. Tchau, tchau.